essa hora de falar. cortar o senhor que nessa rádio, vocês sempre terão, essa é a palavra do bispo Samuel, vocês sempre terão a chance de debater, de falar e, mais ainda, de se defenderem contra os ataques feitos a vocês. Eu não quero me defender. Fala, meu povo, como que vocês estão? Espero que esteja tudo bem com vocês. Olha, depois de alguns dias, nós estamos de volta aqui com um vídeo pra você. Então veja só, gente, esse debate, tá um debate imperdível. Guardar o sábado ainda é lícito nos dias de hoje? Acompanhe só o que o pastor Rodrigo Silva vai falar lá na Rádio das Assembleias de Deus, da Adebras. Gente, dá um vídeo imperdível. Já chega dando o seu like, você que é novo por aqui, claro, se inscreva em nosso canal. Nós já iremos aí para o vídeo, mas antes, você que quer nos ajudar a impulsionar o nosso trabalho, o nosso ministério, vou deixar aqui um link aqui na descrição para você de um trabalho nosso, um e-book, que chama A Esperança da Última Geração. Para você que gosta de conteúdo que traz esperança, né, que traz uma palavra profética, que te ensina a como manter, né, a expectativa de coisas boas, mesmo diante das adversidades. Você clicando aqui no link abaixo, você vai adquirir esse material nosso, esse e-book, e você vai estar nos ajudando a impulsionar o nosso ministério. Deus te abençoe, sem mais delongas, vamos para o vídeo aí, gente. Mirra, e o Shabat é para nós também cristãos ou é algo exclusivo para o povo judeu? Olha, apesar que eu tô do lado aqui da bancada do professor Rodrigo Silva, eu vou defender o versículo em Êxodos, Veshameru bnei Israel et Shabbat, Lasot et Shabbat ledorotam beritolam, o povo de Israel vai cumprir o Shabat, vai ser um pacto eterno entre eu, Beni uven bnei Israel, entre eu e o povo de Israel, Od hi leolam, é um sinal eterno. Então, para nós, sendo congruentes com o texto, o Shabat é para o povo de Israel. É para o povo de Israel. É uma guarda exclusiva de vocês. Exato, mas nós acreditamos que o Shabat, ele é mundialmente conhecido, isso desde a época da criação do mundo, e que possa haver um respeito das outras nações para com o Shabat. A gente acredita isso. Que as nações podem respeitar no sentido de reconhecer hoje é o dia do Shabat, hoje é o dia que Deus descansou e que o povo de Israel está descansando, mas não no sentido de guardar e cumprir as leis do Shabat. Olha, o senhor ainda tem um minuto para o senhor falar o que o senhor quiser. Não, eu achei que foi... Foi legal? Curto e objetivo. Eita, meu Deus do céu, querido... Olha, mas pelo menos dessa vez, pastor, eu tô no 72%. No outro tema, se Jesus era o Messias, começou com 94%. Quando eu falei, eu perdi 1%. Eu lembro disso. Eu falei 3 horas, perdi 1%. Olha, o senhor hoje tá no lucro, hein, Mirra? Eu acho que é porque hoje o senhor começou cantando. Olha, querido doutor Rodrigo Silva... E aí, doutor? E esse Shabat, esse sábado, é para nós também cristãos? Agora eu estou num paradoxo aqui, porque quando eu encontrei que havia um segundo Rodrigo, eu falei, estou em maioria. Mas depois que a gente sentou, eu vi que eu estou em minoria. Por quê? Por um lado, dependendo da linha rabínica interpretativa que você tem, porque o Mirra sabe que dentro das linhas rabínicas há uma corrente majoritária que diz exatamente o que ele falou. O Shabat é para o povo de Israel. Mas há outros rabinos que entendem que não, que o Shabat é para a humanidade. Nós temos essas duas linhas. Até se você pegar o Maimônides e o Rash, você vê que o Maimônides chegou a dizer que o não-judeu que guarda o Shabat, ele merece a pena de morte. Aí depois já tem o Ravi vai dar uma outra interpretação, meio amenizando. Há um meio termo que acha assim, não, o que não é judeu, ele pode guardar o Shabat, mas não como judeu. Então tem essas linhas. Se eu guardo o Shabat, dependendo da linha que se segue, citei aqui o Maimônides, eu estou cristianizando o judaísmo, o que é um erro. Por outro lado, pensando agora no outro lado da bancada, se eu guardo o Shabat, eu estou judaizando o cristianismo. Então é uma situação muito delicada, que de um lado eu estou judaizando, do outro eu estou cristianizando. Eu interpreto que o Shabat é uma bênção para a humanidade. Jesus disse, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. E é interessante que ao Jesus falar isso, tem uma passagem no Talmud, que depois eu posso ler aqui, que fala que o Shabat foi feito para o judeu, e não o judeu para o Shabat. Jesus parece estar falando a mesma coisa, só que ele troca a palavra judeu pela palavra homem. Então a interpretação de Jesus parece que o Shabat foi feito para a humanidade, e não a humanidade para o Shabat. E o Shabat é uma bênção, mas jamais pode ser... isso que ele diz é muito forte, objeto, né? De... É bem interessante os pontos. De arrogância espiritual, de achar que eu sou sabatista, eu estou mais santo do que vocês.
Olha só, e aí? Querido pastor... E aí, pessoal, antes de nós continuarmos aqui com o debate, você acredita que o sábado deve ser guardado hoje ou você não? A sua linha teológica é uma outra linha teológica. Normalmente, a maioria dos cristãos evangélicos acreditam que o sábado foi para aquela época. E hoje, nós não precisamos mais de guardar o sábado. Qual que é a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos continuar com o debate. Veja só o que esse pastor vai falar. Importante. Primeiro, deixar bem claro aqui que Deus é imutável. Porém, a forma de Deus lidar com a humanidade, ela vai mudando de acordo com os tempos. Por exemplo, nós que acreditamos nas eras dispensacionais, Sim. nós acreditamos que Deus ele tem um trato com o seu povo escolhido em cada época, em cada período. Portanto, a revelação ela é progressiva. E no Novo Testamento, nós vamos observar com muita clareza, como eu já disse aqui, já citei Colossenses capítulo 2, versículo 16 e 17, e também em outros textos, eu poderia citar aqui Atos capítulo 15, versículo 19, que é o primeiro concílio da igreja, ou seja, a primeira convenção ali de pastores, né, para usar uma expressão assembleiana nossa, que está escrito assim: pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, versículo 20, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição e do que é sufocado do sangue. Então, esse foi o concílio realizado com os primeiros pastores ali da igreja, os primeiros líderes, e foi definido que aos gentios não se colocaria outra imposição que não estas, ou seja, trazendo da lei. E o domingo, ele não é o dia de guarda, como alguns pensam, do cristão, mas é um dia especial para nós. Por quê? Foi o dia em que Jesus ressuscitou. Foi o dia em que o Espírito Santo foi derramado na igreja. Foi o dia em que Jesus apareceu várias vezes. 7 vezes? Depois de ressurreto, exatamente. E a ceia, as celebrações em Atos, a gente vê isso sempre acontecer. O povo se reunia no domingo, o próprio Paulo se reunia no domingo, as coletas, as ofertas eram feitas nos domingos. Então, como o próprio Marcelo, com muita excelência, como lhe é peculiar sempre, né, deixou bem claro aqui, dizendo que nós descansamos numa pessoa que é Jesus. Então, não há essa necessidade para nós. Mas com isso também não há uma proibição se você quiser observar um sábado. Não, de jeito algum. Só não pode estar ligado à soterologia. Isso, exatamente. Não pode ser pedra de toque para a salvação. Pastor Rodrigo Silva, Atos 15, o concílio da igreja. Será o que a igreja fez lá, Rodrigo? Eu sei que não é essa linha que você vai defender. Mas não é aquilo que o senhor mesmo disse, um cuidado de não judaizar o cristianismo? Não era esse o cuidado que eles estavam tendo lá? Eu acho, começando de trás para frente, eu acho que um ponto em comum que nós temos aqui é que não pode colocar soteriologia no Shabat e não pode colocar soteriologia em nenhum dos outros mandamentos. Ok. Eu costumo até brincar, já que eu estou no meio de assembleianos, para entender aqui, eu guardo o sábado pelo mesmo motivo que você não adora imagem e escultura. Simplesmente isso. Eu guardo o sábado pelo mesmo motivo que você não leva o nome de Hashem em vão. Okay. Quando eu vejo... E eu vou responder sua pergunta, não estou tangenciando, não. A minha dificuldade também com a compreensão do outro lado... Rodrigo. Não. É até brincadeira. É que quando você olha assim, na verdade, quando fala assim, a lei, na verdade é só o Shabat. Porque dos 10 mandamentos do Decálogo, 9 são defendidos pelo cristianismo atual, menos o Shabat. Então, com muito respeito, eu acho que para ser mais coerente com o que está sendo dito, o correto seria afirmar: o sábado foi abolido, e não a lei. Porque da lei 9 mandamentos estão em vigor. Mas como não tem nenhum versículo na Bíblia que fala que o sábado foi abolido, fala da lei, sombra, esquia. A gente pode trabalhar um pouquinho o sentido da palavra esquia. Sombra não é uma coisa assim que passou, é uma coisa que anuncia. Pessoal, olha só, existem pessoas que acreditam que quem não guarda o sábado não serão salvos, não irão herdar a vida eterna. Já outras pessoas acreditam que o sábado ele foi apenas para aquele momento, né, na história judaica. Eu penso que se a pessoa quiser guardar o sábado, que ela guarde. Agora, se a pessoa não quiser guardar o sábado, que ela não guarde. É como o apóstolo Paulo disse em Romanos, né? Aquele que come carne, não julgue aquele que não come. E aquele que não come, não julga quem come carne. Ou seja, aquele que guarda o sábado, não julgue quem guarda o sábado. E o que guarda o sábado, não julgar quem não guarda. Eu penso que a salvação, a vida no evangelho, ela está muito mais além do que guardar o sábado, né? Ela vai muito além disso. Até porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse, olha, se você quiser cumprir todos os mandamentos,
É só você amar o próximo como a ti mesmo. Porque se nós amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, Jesus Cristo disse que nós estamos cumprindo todos os mandamentos. Bom, essa é a minha visão. E você, o que você pensa? Deixa aqui nos comentários qual que é a sua visão bíblica a respeito desse assunto. Pessoal, esse foi o vídeo. Você que gostou, deixa a sua curtida, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações para que você receba todo o nosso conteúdo sempre que nós entrarmos aqui. Deus te abençoe. Até a próxima, gente.